Vamos falar um pouco dessa ideia de que língua portuguesa é difícil, que é para poucos, que ela foi feita para alguns eleitos. Não é. A língua de um povo é um patrimônio cultural que não pode ser retirado de suas mãos de forma alguma. O que acontece ao se negar o conhecimento de língua portuguesa que o falante já tem, que o sujeito já tem, que o indivíduo, que o cidadão já tem, é uma maneira de silenciá-lo de uma forma ou de outra, porque ele vai falar errado, ele vai ser humilhado, ele vai ser ridicularizado, isso não me pertence. Isso é uma manifestação política que as escolas têm em relação ao ensino de língua, de que o que veio antes da escola não vale nada. A língua portuguesa é um universo imenso. Dentro dessa pizza gigante, a gente tem uma fatia que a gente chama de língua padrão. Primeira coisa, todo falante sabe a sua língua muito bem. Ninguém faz uma frase que não existe na língua portuguesa e acha que aquilo é. Ele reconhece imediatamente o que é do português ou não é. É a primeira manifestação que ele recebe do mundo lá fora e a primeira manifestação que ele tem ao se colocar no mundo. Cresceu falando língua portuguesa, as pessoas ao seu redor, a sua comunidade, a sua religião. Ninguém precisa pegar uma criança e ensinar de propósito. Olha, agora você vai aprender essa palavra. Pelo contato, pela convivência, ela vai aprendendo. Isso é a movimentação natural, é o que torna uma língua viva. Quando ela vai para a escola, ela tem essa variedade, esse modo de falar, de usar a língua portuguesa, e a escola deve o quê? Falar, olha, agora tem uma variedade, uma das faces da língua portuguesa que eu vou ensinar aqui na escola, que isso é coisa que a escola vai trazer. E isso é o que a gente chama de gramática padrão, de língua padrão. Pois assim, com essa soma de variedades, o que a gente vai ter é alguém ampliando o seu conhecimento da própria língua e se apoderando cada vez mais dela, se tornando alguém consciente do seu legado cultural, que é a língua, um dos seus legados culturais mais importantes. Mas ao zerar isso, acontece uma localização geográfica dentro da sala de aula dos que são bons, dos que são preparados, dos que têm dificuldade, que não vão dar conta, que isso é o máximo deles. Geralmente aqueles que vieram de regiões, de construções sociais que não estão próximas dos ambientes mais utilizados dessa linguagem padrão. Vou explicar. Uma pessoa que veio do interior, da roça, de Goiás, que nunca frequentou a escola, que usa a lógica da língua, porque a língua tem lógica. Parece que não por causa do ensino, que é da maneira como é feito o ensino, mas ela tem lógica. Então, se ela fala os meninos saiu, ela já marcou o plural lá no artigo. O restante é a redundância que a gente marca pela língua padrão. A língua evolui mediante o uso pelos seus falantes. Quando ela chega na escola, ela acaba sendo colocada como a que fala errado e, portanto, a que tem menor capacidade de pensamento. Isso é um dos preconceitos mais fortes colocados em relação ao uso da nossa língua portuguesa. Quando vai para a escola, ela vai aprender aquilo que é de propósito. Ela vai aprender técnicas de escrita, o código escrito, vai aprender regras de concordância, de ortografia, que isso é para somar. E aí, o ensino dessa variedade padrão é extremamente importante porque toda a nossa vida civil se rege através dela. Documentos, legislações, comunicações de trabalho, busca por trabalho. É importante que ela seja ensinada, ela é extremamente importante. Por que padrão? Porque dentre todas as variedades de língua portuguesa, dentro da língua portuguesa, escolheu-se uma para ser o padrão. Então, o que a gente tem é uma escolha externa à própria língua. E isso é interessante porque num país como o Brasil, uma língua que é falada em vários países, é interessante essa norma justamente para que a comunicação escrita fique mais acessível a todos, a falada também. Mas aí vão entrar sotaques, vão entrar questões regionais, usos diferentes de palavras, palavras que existem num país não existem no outro. Relembrando, a língua padrão, essa que é ensinada de propósito na escola, é extremamente importante porque ela organiza a nossa posição social. Por outro lado,
quem fala mais aproximado ou menos aproximado da língua padrão não interfere na capacidade de raciocínio. Então, aqueles que falam um pouco mais distantes da língua padrão, eles não podem ser julgados. Ah, isso aqui pensa menos, tem menos capacidade. Todo falante nasce com a capacidade de aprender e de utilizar a própria língua. Isso é um preconceito que a gente tem que quebrar. Uma outra coisa é, eu entrei na escola, eu vou somar conhecimento a respeito da minha língua. E o foco em decorar nomenclatura destrói a capacidade do aluno de conseguir entender uma regra e estendê-la a vários casos, que seria um pensamento de observar o que está escrito, conseguir retirar uma regra a partir do que está escrito e depois desenvolver essa regra para ampliar o universo dela. Isso é um raciocínio em relação às estruturas da língua. É um pensamento abstrato e é algo extremamente importante para que, ao invés de decorar as regras, fazer com que elas funcionem, façam sentido e, a partir disso, ter esse espírito de curiosidade, esse espírito científico de falar. Se essa regra existe, eu posso desdobrá-la em várias outras situações, eu posso sair daqui do substantivo e ir parar lá nas orações subordinadas substantivas. Esse raciocínio é que faria realmente as pessoas entenderem as estruturas da sua própria língua dentro de um ambiente formal, de propósito. E é o que acontece. A gente pega textos para corrigir que podem às vezes não ter problema nenhum de ortografia, de coesão, mas não diz nada. A construção de um argumento passa por uma observação do mundo, seja inconsciente, seja consciente, de estar constantemente se estimulando pela curiosidade a pensar, a raciocinar a respeito de elementos que estão constantes na nossa sociedade, de ler, de não só passar pela notícia, pela matéria, pelo texto, mas realmente interagir com ele. E essa é a grande dificuldade nossa hoje. Não é que as pessoas tenham menos capacidade de pensar, é porque houve menos estímulo em relação a entender como funcionam as regras da língua portuguesa. São coisas diferentes. E aí sim, é realmente de propósito. Todo falante tem acesso às estruturas de sua língua, tem o domínio, pertence a ele, mas a construção de um argumento também tem que ser de propósito. Tem que se buscar o conhecimento, trazer esse conhecimento para uma reflexão pessoal, testar essa reflexão mediante outras possibilidades em relação a esse mesmo argumento e aí construir. É difícil construir um argumento. Imagina um texto em que você tenha que apresentar dentro de um mesmo tema várias outras argumentações. Isso é que é difícil. E aí vem aquela professora de português falando: para ler melhor é preciso ler. E para ler, a gente tem que diminuir um pouco o barulho do que acontece, principalmente em relação a essa juventude que já nasceu dentro desse barulho, que é sim uma geração que vai fazer muito bom uso dessas novas redes. Nós também estamos fazendo, vamos parar com essa história clichê de demonizar as redes sociais, de demonizar os universos online. Mas todos os blogueiros são muito gritalhões e muita informação rápida, muita imagem acontecendo. Não há um estímulo maior de que apareça alguma coisa que demande um pouco mais de tempo para que eu possa compreendê-la. E é o que vai acontecer, eu não vou exercitar realmente a leitura. Ler é paciência, é tempo. Não é passar os olhos, não é fazer aquela leitura diagonal. É realmente interagir com o todo do texto e depois ir dissecando os elementos que o compõem, as ideias, se houve compreensão dessas ideias lá dentro, se há possibilidade de associá-las com outra, se há possibilidade de, a partir daquele conhecimento, daquela ideia, eu possa construir não só mais informação, mas uma reflexão, uma argumentação. E aí é tempo, é desacelerar. E é o que acontece, esse estímulo de tem que ser divertido, de que tem que ser rápido, de que tem que ser extremamente atraente a qualquer momento, retira um pouco esse espaço do silêncio, que é a reflexão. E aí muitos alunos podem achar, nossa, que chato, ai meu Deus, 2 horas nesse texto, 2 semanas nesse texto, mas é trabalho nosso, de cada um,
do sistema educacional e também do aluno de desacelerar esse processo da informação que chega fácil, para daí conseguir construir realmente uma leitura que vá trazer conhecimento, que vá trazer informação, que vá trazer enriquecimento de estruturas linguísticas, que vá trazer novas posições cada vez mais profundas a respeito da sua realidade, do conhecimento. A gente tem que resgatar a vontade de aprender. E não só de seguir o fluxo, decorando, decorando, vou tirar uma nota, e a gente segue meio apático, como se fôssemos zumbis em torno disso. Aprender tem que ter curiosidade. Trazer a língua portuguesa para um uso cada vez mais efetivo, de propósito, na construção de um argumento, isso é exercício, é constância e é paciência. Retomando, língua padrão é uma variedade dentre todas as outras que foi escolhida para ser aquela que vai ser colocada nos textos oficiais, nos textos escritos, nas comunicações de ambientes de trabalho. Foi uma escolha, não é que ela seja melhor. Por isso que a gente tem os goianos, os nordestinos ridicularizados pelos seus sotaques, porque essa escolha é muito mais política do que em relação à própria língua. Foi uma escolha. Por isso que quando a gente vai para o ambiente da escrita, a gente tem muitas regras com muitas exceções, não são regras produtivas. Uma regra produtiva é aquela que consegue abarcar o maior número de casos. Se ela tem muitas exceções, não é uma boa regra. Um exemplo disso é: vou fazer um tratamento médico, mas apenas 2 pessoas de 100 conseguiram um resultado bom, efetivo com ele. Não é um bom medicamento, não é uma boa regra. E aí essas exceções de ortografia, se é com X, se é com S, se essa concordância do verbo haver no sentido de existir, se eu realmente coloquei a vírgula no lugar certo, isso é um raciocínio que pode vir associado ao uso, à escrita, à argumentação, e não só decorar. Então, a gente tem a lógica própria da língua e a gente tem a variedade padrão que se espelha muito forte no ambiente da escrita. Por isso que a gente vai encontrar tantas exceções. E por isso que quanto mais eu leio, mais eu interajo com esse código e mais essas regras, essas normas vão entrando aqui, vão funcionando muito bem, sem eu ter que ficar pensando constantemente como é que eu aplico essa regra, porque isso acaba prejudicando uma linha de raciocínio. Segundo ponto, a língua é patrimônio cultural. Não é porque uma pessoa fala uma variedade mais distante da padrão que ela tem uma capacidade de pensar menor. A gente pode encontrar textos muito bem escritos estruturalmente, mas que não dizem nada, que não informam nada, que não trazem uma reflexão, uma pesquisa, o contraditório. Para construir um argumento, a gente tem que ter o contraditório. Tem que ler várias posições, vários elementos, várias ideias diferentes, para daí fazer uma construção pessoal. Fora isso, não é argumentação. Fora isso, é boato, é fofoca, e fofoca não entra em conhecimento. Conhecimento é algo feito de propósito, que a pessoa vai buscar, vai estudar. Então, a língua é um patrimônio cultural, pertence a todos. E não se pode ridicularizar aqueles que falam diferente, porque falar diferente é falar de uma posição em relação ao outro. Então, eu faço padrão, o outro não é. E o outro vai olhar para mim e dizer: tá, você tem sotaque. Isso é uma caracterização de regiões, é uma caracterização de pessoa, é uma caracterização da comunidade em que ela vive, da sua religião, da sua moral, dos seus conceitos éticos, dos padrões familiares. A língua, ela vem absorvendo tudo e trazendo para dentro de si todas essas informações, todas elas entranhadas. Quando a gente fala de língua portuguesa, por exemplo, ela nunca é inocente. Nenhuma construção humana é inocente. Ela vai vir carregada de elementos históricos, ideológicos, culturais, sim, ideológicos. É uma palavra que foi muito contaminada ultimamente, mas é um conjunto de ideias. E não há nenhum texto, nenhum discurso que não venha dentro de uma ideologia, de um conjunto de ideias, de uma escolha em relação à observação do mundo. Então, quando a gente fala, por exemplo, vagabunda, piranha, estava pedindo, olha a roupa que estava usando, novinha, já aguenta, são expressões que demonstram, por exemplo, violência de gênero, pedofilia. Quando a gente fala neguinha,
Negro, quando não caga na entrada, caga na saída, isso é coisa de preto. Olha só, expressões que vêm para diminuir o outro e que, de tão serem utilizadas, parecem que são dos elementos naturais da vida, não são. Por isso que não é problematizar, fazer mimimi, isso é mostrar, olha, a língua orientada para diminuir pessoas que têm seus direitos em minoria, né? Não é que são menos pessoas, mas que elas têm menos direitos, menos acesso aos direitos que deveriam ser delas. Isso é a língua trazendo. E ela vem contaminada, ela vem passando feito um rio e a gente vai jogando dentro dela tudo aquilo que é social, que é histórico, que é pessoal. Isso tem que ser colocado. Não há inocência da língua em relação às estruturas sociais em que ela está. E a palavra fere muito, a palavra pode machucar muito. Ah, mas sempre foi dito assim. Ah, porque sempre falaram assim. Não, não é porque é naturalizado que está correto. A gente tem que repensar, inclusive, o que é colocado como óbvio na vida da gente. E aí a gente encontra esses discursos circulando socialmente, por exemplo, ah, porque as louras também são vítimas de preconceito, todo mundo chama de burro, então elas também têm que processar. Ninguém apanhou, foi ridicularizado, tratado feito um bicho por ser branco, por ser louro. Nunca. Não existe racismo reverso, preconceito reverso. Não existe. Porque não existe uma retirada de direitos a partir da condição da cor da minha pele, da cor do meu cabelo, das minhas origens. Esqueça isso. Mas a língua vem para ir insidiosamente, maliciosamente, colocando, injetando essas ideias ao ponto de parecer que elas nasceram com a língua. Não. Ela está aí para ser colocada, para ser redimensionada. Portanto, capacidade de argumentar, isso sim é de propósito. Pesquisar, se informar e a partir disso aí construir o seu argumento. Não é copiar, não é ir para um textão e já falar, é isso que eu penso. Não. O texto do outro pode te informar, mas ele nunca pode ser o que você pensa, porque há uma identidade, algo individual em relação ao pensamento. Tem que ter o princípio do contraditório. Não me interessa se você consegue escrever tudo ortograficamente perfeito. Houve uma construção pessoal em relação às informações de qualidade que você buscou, de diferentes fontes, de discursos de autoridade, de pessoas que podem falar sobre isso, aí sim você está argumentando. Aí sim você vai estar utilizando a língua portuguesa de propósito. E isso sim pode te diferenciar das outras pessoas, não pelo conhecimento da própria língua, dos seus usos e funcionamentos, mas pelo uso da língua para a construção do conhecimento. Aí é de propósito. Há o conhecimento popular das nossas avós, dos índios, das pessoas que viveram, que têm um conhecimento de medicina. Isso é conhecimento também. Mas ele não é a única possibilidade de conhecimento. Isso tem que vir sendo somado a, nunca como uma verdade absoluta.